convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá em Romanos, capítulo de número 10. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo de número 15. O tema da nossa mensagem nessa noite é a proclamação da igreja. Então nós iremos ouvir a voz de Deus aqui nesse texto, vamos expor ele para vocês, entender o que é que Deus estava falando aqui através do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 10, versículos do 13 ao versículo de número 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça o que diz o texto. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos repetir essa última frase, quão formosos, vamos lá? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu quero ouvir só vocês agora. Amém. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse instante. Irmãos, nessa noite iremos falar sobre a proclamação da igreja. Nós carregamos a proclamação, a mensagem mais importante desse mundo. Mensagem esta que nós não podemos calar, nós precisamos falar. Eu lembro de algumas mensagens importantes que eu recebi na minha vida. Dentre elas, aquela que dizia o seguinte: sua esposa está bem e o seu filho nasceu. Que mensagem boa, irmãos. Quem é pai sabe como isso traz alegria ao coração. Saber que está tudo bem, que o filho chegou ao mundo. Talvez você já tenha ouvido uma proclamação, uma mensagem boa, do tipo: olha, agora você está aprovado, você agora passou, você agora pode começar a sua vida profissional na universidade. Ou quem sabe, a aprovação daquele concurso que você tanto aguardava. Eu quero lhe dizer que, embora essas mensagens sejam todas de alegria, sejam todas importantes para nós, mas ela não é mais importante do que a mensagem do Evangelho. E Deus escolheu eu e você para proclamarmos essa mensagem, a mensagem mais importante do mundo ao mundo. Meus irmãos, pessoas elas são presas, são torturadas e são mortas por causa dos seus posicionamentos políticos e ideológicos. Basta você fazer uma pesquisa simples e você vai ver quantas pessoas estão nesse momento aprisionados em países onde o Evangelho não pode ser proclamado, onde até mesmo o seu posicionamento político diferente dos políticos desses lugares levam você para a prisão. Pessoas morrem por conta de ideias. O Evangelho não é uma ideia. Como esses dias eu ouvi alguém dizendo: olha, existe a ideologia de gênero e a ideologia do Gênesis. Isso é um erro, nós não podemos concordar com isso, porque o Gênesis não é uma ideologia, não é uma criação do homem. A palavra de Deus é revelação, é Deus abrindo as portas dos céus, é Deus tirando o véu de si mesmo e se dando a conhecer. Homem nenhum criou isso, homem nenhum teve uma ideia brilhante e de repente criou o Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho é revelação de Deus, e esta revelação de Deus, Deus nos fez conhecer, e Deus também nos deu uma responsabilidade, a responsabilidade de proclamar esse Evangelho. Nossa ousadia na proclamação do Evangelho, irmãos, precisa ecoar o ministério dos primeiros cristãos, da igreja primitiva. A palavra do Senhor nos diz lá em Atos capítulo 5, versículo 29, que quando o Sinédrio, que era os religiosos, as autoridades religiosas da época, queriam calar o Evangelho, para que o Evangelho não chegasse ao coração dos gentios e pervertesse ali, mudasse, não pervertesse, mas mudasse o coração dos incrédulos. Sabe o que foi que os primeiros cristãos disseram?
Eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Meus irmãos, quanta ousadia! Está diante das autoridades e não temer a prisão, não temer o sofrimento, mas levar adiante a mensagem que Jesus nos deu para levar. Aqueles homens, irmãos, cheios do Espírito Santo, não se calaram diante da ameaça das autoridades, eles não se calaram diante dos obstáculos que estavam diante deles. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo os levava a pregar com ousadia a mensagem do Evangelho. Nessa noite nós iríamos ouvir muita coisa se o missionário estivesse aqui, e vocês iriam ver, irmãos, que coisa terrível acontece com o Evangelho em países fechados ao Evangelho, em países que castraram a liberdade religiosa, onde as pessoas não podem ouvir o Evangelho e nem falar do Evangelho. Pessoas nesse momento estão sendo presas, morrendo e sendo torturadas por causa do Evangelho. E você poderia perguntar: mas por que isso acontece? Acontece, irmãos, porque o Espírito Santo, quando Ele arde no nosso coração, Ele nos leva a levar o Evangelho, Ele nos impulsiona a falar do Evangelho sem ter medo, até mesmo das autoridades. Nós não podemos esquecer da missão que nós recebemos. E a missão que nós recebemos, Jesus resume em: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19, nas últimas palavras de Jesus com os seus discípulos, Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus quer que eu e você proclamemos o Evangelho, para que outros possam seguir a voz de comando de Cristo, para que outros possam ouvir o que Jesus ensinou e seguir a Jesus e se entregar a Ele. Meus irmãos, Deus, Ele nos chamou para sermos proclamadores do Evangelho, e essa é a mensagem que Deus nos chama a atenção nessa noite, lembrando a mim e a você que nós fomos comissionados por Deus para levar adiante o Evangelho. Às vezes eu tenho uma ligeira sensação de que há pessoas que entendem muito mal o Evangelho, porque acreditam que o Evangelho é uma mensagem que eles recebem, gozam dessa mensagem e pronto, não tem mais nenhuma responsabilidade, está tudo mil maravilhas, vamos aguardar Jesus voltar para a gente ir para o céu. E não é assim, irmãos. Você só está aqui nessa noite, você só está aí porque um dia alguém, movido pelo Espírito Santo, falou de Jesus para você. Já parou para pensar sobre isso? Que você só está aqui porque alguém um dia levou adiante a mensagem que Cristo proclamou, ele obedeceu o chamado que Deus fez à vida dele e levou adiante o Evangelho, ele não ficou calado. Nós não podemos, irmãos, ser ensinados a esse tipo de compreensão do Evangelho, de que recebemos o Evangelho, agora é só esperar Jesus vir e cantar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos proclamar o Evangelho, porque Deus nos chamou para sermos proclamadores das boas novas. Irmãos, essa epístola aqui de Romanos, ela foi escrita com um interesse missionário. Paulo não escreveu essa carta aqui para discutir teologia ou para ali estar discutindo com os filósofos da época. Paulo escreveu essa carta, que é uma carta extremamente teológica, com um interesse missionário. O apóstolo Paulo desejava levar o Evangelho aos gentios, porque ele entendia, irmãos, que Deus havia dado esse chamado à vida dele. Quem eram os gentios? Aqueles pagãos, que não vinham do judaísmo, aqueles que estavam vivendo distantes, apenas sendo governados para não fazer um mal terrível pela consciência. E Paulo, então, com o desejo de levar o Evangelho até a Espanha, ele escreve essa epístola para poder ali dar entendimento aos irmãos da igreja de Roma, de que ele de fato estava proclamando o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo Jesus. Veja o que diz no capítulo 15, versículos 22 a 24. Diz assim, de Romanos 15, 22 a 24. Paulo diz assim aos irmãos em Roma: essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, perceba que ele está em trabalho,
E ele percebe que não há mais ali campo naquele lugar onde ele está. E aí ele diz: e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando, em viagem para a Espanha, olha o alvo que Paulo tem em mente, ir à Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo: meus irmãos, eu estou de passagem aí em Roma, porque o meu alvo é chegar à Espanha, porque tem muitas pessoas lá que ainda não ouviram o Evangelho, que não ouviram acerca de Cristo Jesus. E aí Paulo então dita essa carta aqui, dita essa epístola, para que aqueles irmãos compreendam a teologia, compreendam o que ele tem a anunciar aos irmãos lá da Espanha. Fica claro aqui para nós que o interesse de Paulo é um interesse missionário. E essas palavras de Paulo nos mostram algumas coisas. Que a ida de missionários a outras regiões depende da igreja. Depende da igreja. Paulo poderia ir direto para a Espanha. Paulo poderia dizer: não, eu vou independente das dificuldades. E ele poderia até chegar na Espanha. Mas Paulo escreve a Roma, escreve aos irmãos de Roma e diz: eu preciso de vocês. Eu preciso estar aí entre vocês. Possivelmente aquela igreja iria dar um suporte, além de espiritual, um suporte também financeiro e material para que Paulo pudesse chegar à Espanha. Sabe por quê? Porque aquela igreja ali, irmãos, entendia que o evangelho precisava ser levado ao mundo, que o evangelho não podia ficar preso numa região ou num grupo. Outros ainda precisavam ouvir o evangelho. Isso é o que nós chamamos de missão transcultural. Uma missão que não está restrita num povo e numa região, mas que se espalha pelo mundo. E a igreja tem o seu papel nisso. Paulo precisava do apoio da igreja. A igreja é a agência que envia os missionários. O apoio da igreja não pode ser apenas um apoio espiritual, que de certa forma é um apoio mais cômodo, né? Você de repente recebe lá o imã de geladeira com o nome do missionário, e você todas as vezes nas suas orações lembra de orar por ele e dizer: Senhor, abençoa. É muito importante que você faça isso. É muito importante que você, nas suas orações, coloque o nome do missionário que você conhece, daquele que tem levado o evangelho adiante, porque essa mensagem, irmãos, é uma mensagem espiritual. É preciso que as cadeias espirituais sejam desfeitas para que o evangelho chegue ao coração. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não se acomode a participar da missão apenas em oração. Você está envolvido na missão. Talvez você não vá para a Espanha, você não vá para Roma, você não vá para outras culturas, mas aqui há muito campo, muita atividade a ser feita. E nós precisamos nos envolver na missão, orando, contribuindo, indo, fazendo a missão que Deus nos deu para realizar. Nós fomos chamados a participar da obra de Deus no mundo. Que privilégio, irmãos. Eu costumo brincar com os meus alunos o seguinte, que já imaginou, Deus poderia ter usado uma centena de jumentas como uma jumenta de Balaão. E as jumentas teriam proclamado claramente o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, ou quem sabe, vários pés de sarça ardendo, e Deus falando por meio dessas sarças para alcançar os corações dos perdidos. Mas Deus não quis contar com isso. Deus não quis contar nem com os anjos, porque Ele poderia contar com os anjos e dizer: olha, vão lá, preguem com poder, mostre o meu poder para que aquelas vidas se convertam. Mas Deus não fez isso. Por mais que seja incrível para nós, mas Deus contou com você. Deus contou comigo e com você, pecadores, falhos, limitados. Irmãos, nós precisamos entender que estamos na missão de Deus no mundo. Para cumprir nosso chamado, nós precisamos proclamar a mensagem de Cristo Jesus. Não há outra mensagem a ser proclamada. É a mensagem do Evangelho, é Cristo Jesus que precisa ser exaltado. As pessoas, irmãos, não estão precisando de uma mensagem que lhe diga a ela como é que elas vão enriquecer, irmãos, porque riqueza no fundo, se ela não for bem administrada e com a sabedoria de Deus, ela não vai satisfazer, irmãos, nunca vai satisfazer o vazio que existe dentro do nosso coração e que só Deus preenche. Só Deus preenche. Felizes são vocês que têm riqueza, que tem o Espírito Santo. Meus irmãos,
As palavras de Paulo, em Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15, nos mostram 3 características marcantes da proclamação que nós devemos fazer. 3 características que eu queria que você observasse, porque essas características dizem respeito à missão que Deus colocou nas suas mãos para que você viesse a realizar. As palavras de Paulo aqui nos permitem ver essas características e entender melhor a missão que nós precisamos realizar aqui nessa existência. E antes que você ache, pastor, mas é para os missionários que tem um chamado específico, talvez lá para a Coreia do Norte, lá para os países fechados, lá na Arábia Saudita, mas eu não, pastor. Você está envolvido na missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você não estiver envolvido na missão, você perde a sua identidade como cristão. Sabe por quê? Jesus disse que nós deveríamos ir ao mundo, testemunhar dele até os confins da terra. Se eu não estou testemunhando de Cristo Jesus, eu perdi minha identidade. Eu sou um religioso, frequentador de igreja, um líder de uma associação, mas eu não sou o que eu devo ser, um cristão. Irmão, nossa identidade está ligada ao exercício da nossa missão. E nós precisamos entender bem a nossa missão, e essa missão, Paulo vai nos mostrar aqui, tem algumas características. Primeira dela, a nossa proclamação, a mensagem que levamos, irmãos, é um chamado universal à salvação em Cristo Jesus. Deixa eu traduzir de forma mais compreensível para vocês. Todo homem precisa ouvir a mensagem que Deus colocou nas suas mãos. Todo homem, da criancinha ao ancião, precisam ouvir a mensagem que um dia você ouviu e entendeu de Cristo Jesus. Meus irmãos, a proclamação de Paulo não se restringia a um grupo. E olhe que a igreja de Roma tinha sérios problemas. Os historiadores dizem que a igreja de Roma era constituída basicamente de gentios, que se convertiam ao evangelho. Muitos judeus haviam sido espalhados de Roma. E com o passar do tempo, esses judeus voltaram. E quando voltaram, eles chegaram na igreja em Roma e perceberam que a igreja de Roma era uma igreja que tinha hábitos, que tinha liturgias, comportamentos que não eram muito comum para um judeu. E isso criou um problema dentro da igreja. De maneira que os judeus que estavam chegando e que entendiam o evangelho diziam: olha, você é um gentio, você é um crente de segunda categoria. Você é um cristão de segunda categoria. E aí, irmãos, dentro da igreja estava lá o problema para ser resolvido. E Paulo escreve essa carta com o propósito também de orientar esses irmãos. E Paulo vai dizer então que o evangelho, irmãos, não está limitado a judeu ou a gentio ou a grego. Veja o que ele diz no versículo de número 12. Ele diz assim, 10, 12 de Romanos. Ele diz: pois não há distinção entre judeus ou judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então Paulo diz o seguinte: olha, meu irmão, você agora está em Cristo Jesus, a sua nacionalidade não vai valer de nada, porque em Cristo Jesus não existe judeu ou grego, brasileiro ou americano, nordestino ou sulista, não existe. Em Cristo Jesus nós somos um. E aí ele vai dizer então que todos, de todos, Jesus é Senhor de todos. E ele repete por 3 vezes no versículo 12 e versículo 13. Todos, 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 para enfatizar que o evangelho, a mensagem que ele proclama é uma mensagem universal. E essa mensagem é a mensagem que nós levamos. No versículo 13, observe aí, que agora Paulo vai dizer o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. É óbvio que aqui Paulo não está dizendo que é só abrir a boca e dizer: Senhor, Santo dos Santos, Jesus, Tu és Senhor. Paulo não está falando de uma invocação verbal. O que Paulo tem em mente aqui é que todo homem que professa publicamente com a sua vida que Jesus é Senhor dele, esse será salvo. E aqueles que ainda não conhecem a Jesus precisam ouvir a proclamação para que eles possam invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, é através de Cristo que Deus está nos incluindo na família de Deus.
Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 19, que nós somos agora família de Deus, que uma vez que temos Cristo como nosso Senhor, nós agora estamos incluídos na família de Deus. Deus agora nos trata como filhos, Deus não nos trata como criaturas. Meus irmãos, a missão da igreja consiste em fazer discípulos e discípulos de todas as nações, e portanto, fazer discípulos de todas as nações. Você sabe, quando você escuta uma mensagem como essa, você sabe por que países comunistas, eles são fechados ao Evangelho. Porque onde o Evangelho é pregado, não existe direita ou esquerda, não existe comunista, não existe um partido que domina tudo, não. Cristo engloba todos, Cristo se faz Senhor de todos, Cristo está acima de todos, e isso, irmãos, irrita o homem mundano, isso irrita governos, isso tranca as portas da igreja, porque é uma mensagem que diz, olha, nós não temos outro Senhor, nosso único Senhor é Jesus. Devemos proclamar, meus irmãos, o Evangelho a todas as pessoas desse mundo. Talvez você ultimamente esteja sendo muito seletivo, muito seletivo. Às vezes nós somos seletivos porque não temos a ousadia devida. Às vezes até nos alegramos e ficamos impressionados com aqueles que vão para os ônibus e começam a falar de Jesus e você diz, poxa, como ele pregou o Evangelho, olha a maneira ousada como ele fala de Jesus, você até se alegra com isso, mas se esquece de que a responsabilidade também é sua, de que você deveria também, sem temor, estar falando de Jesus. Ah, pastor, mas falar nos ônibus, espera aí, né? Eu sou muito acanhado, pastor. E o que você tem a dizer dentro de casa? Seus filhos têm ouvido o Evangelho de verdade? Seus netos, seu sobrinho, sua sobrinha, têm ouvido o Evangelho de verdade? Ou você tem se preocupado em ensinar tantas outras coisas e colocado a mensagem do Evangelho em segundo plano? Eu acho que um risco que a gente corre como pais cristãos, frequentadores de igreja, assíduos, comprometidos com a igreja, com a obra do Senhor, é criar nos nossos filhos uma certa religiosidade, e convencê-los de que essa religiosidade vai levar eles para o céu. Então eles não precisam mais ouvir o Evangelho. Eu posso olhar para os meus filhos e dizer, não, eles estão vindo para a igreja, então estão vindo para a igreja é suficiente, mas se eles não conhecerem a Jesus, eles não são cristãos. Se o coração deles não tiver rendido a Cristo Jesus, eles não são cristãos. Meus irmãos, o pecado nos nivelou numa mesma necessidade, a necessidade da salvação em Cristo. O pecado faz com que eu, você, minha mãe, meu pai, meus irmãos, seu filho, todos eles precisem ouvir do Evangelho. O pecado nos nivela, nos coloca dentro de um mesmo saco, como nós dizemos aqui, somos todos farinhas do mesmo saco. A mensagem da proclamação deve se espalhar de forma centrífuga, como uma onda, até os confins da terra. Atos capítulo 1:8, a orientação de Jesus é muito estratégica. Antes de ascender, antes de subir para estar à direita do Pai, Jesus diz aos discípulos o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Você já, quando era pequeno, talvez já fez o que eu vou dizer agora. Lá no Piauí, quando nós íamos lá para a fazenda do meu avô, pequeno ainda, nós gostávamos de pegar pedrinhas e jogar pedrinhas dentro do açude. Lá não tem rio, lá é açude, então a água fica barrenta, impulsada, e a gente ia brincar. Nossos pais sempre diziam, olha, cuidado menino, porque barreiro é um problema. Se você entrar no barreiro, é tanto barro que ele começa a puxar você para baixo, pode lhe prender. E eu lembro que nós brincávamos muitas vezes de jogar pedrinha, de ver quantas vezes a pedrinha ia em cima da água. Quando aquela pedrinha bate na água, acontece uma coisa muito interessante. Ali cria-se uma onda. Onde a pedrinha bate, a onda se espalha por todo o açude. Você sabe o que é isso? É um impacto centrífugo. Ou seja, bate e cria uma onda. O Evangelho fez isso. E o Evangelho faz isso quando ele chega à nossa vida. Irmãos, ele
toca a nossa vida e a onda se espalha, porque pessoas começam então a ser alcançadas. Falamos aos nossos filhos, falamos à nossa esposa, falamos ao nosso neto. Daqui a pouco a nossa família está ouvindo o Evangelho e a missão vai se propagando e o Evangelho vai sendo proclamado a todos que precisam, todos os homens que precisam ouvir o Evangelho. Mas isso nunca vai acontecer se não houver primeiro o impacto em nós. Se não houver o impacto em nós. Se a nossa vida em casa não for a mensagem proclamada do Evangelho. Meus irmãos, a primeira característica da nossa proclamação é que ela é para todo mundo. Então, para você que anda dando desculpas, fulano não precisa, ele tem uma vida boa demais. A vida dele é confortável demais, saúde perfeita, dinheiro na conta, família aparentemente estruturada. Para que ele precisa do Evangelho? Meus irmãos, o Evangelho é para todos, porque o Evangelho nos nivela ao nível do pecado. E todo pecador precisa ouvir da salvação. Deus tem colocado pessoas ao seu lado. Deus tem levado pessoas à sua casa, ao seu trabalho. Deus tem colocado pessoas para andar com você lado a lado, que ainda não conhecem o Evangelho. E nós precisamos entender que a proclamação que precisamos fazer, cumprindo a nossa missão, é para todos. É para ele também, é para ela também. Em segundo lugar, além de ser para todos os povos, para todas as pessoas, a nossa proclamação, ela requer a disposição do nosso coração. Segunda característica, disposição. Para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me, faz em mim a tua vontade. Meus irmãos, Paulo ele faz algumas perguntas que a gente chama de perguntas retóricas. Porque quando ele escreve aqui essa epístola, ele faz algumas perguntas que a resposta já é óbvia. Então aqueles que leram aqui no versículo de número 14, o que Paulo escreveu, eles sabiam quais eram as respostas. Veja as perguntas que Paulo faz. Primeiramente ele diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? É possível alguém invocar o senhorio de Cristo e dizer, Jesus, tu és Senhor na minha vida, se ele não crê, se ele não obedece, se ele não confia de todo o coração? Isso não pode acontecer. E Paulo escreve isso dando aos irmãos uma pergunta retórica. Os irmãos certamente responderiam. Não tem como, Paulo, não tem como. Mas ele continua ainda dizendo no versículo 14: e como crerão naquele de quem nada ouviram? É possível haver confiança, crença, conversão, se ninguém ensina? Não tem como. É possível que um filho aceite Jesus, se torne um cristão se a gente não ensina? Vou deixar para o Google ensinar. Vocês que estão aí, que a igreja da gente está florida, irmãos, né? Muito fértil aqui a nossa igreja. Graças a Deus, muitos bebês, ó, um ali já está rindo para o meu lado ali já, ó, né? O meu Bernardo. Irmãos, fértil, graças a Deus, mas se essas crianças, elas não forem ensinadas, irmãos, não basta você trazê-las para a igreja. Se você não ensinar a elas, e repetir, você que é pai sabe disso. Esses dias eu estava conversando com o diácono Alisson, e a gente falando sobre essa questão da educação de filhos, e a gente falava da questão de dizer não. Você que é pai, você sabe quantos não você vai precisar dizer por dia, até que a criança entenda que aquilo não pode ser feito. O que é isso? Ensinamento. Então você diz, não pode. Até de tanto repetir, ele diz, olha, realmente eu não posso fazer isso. Porque ensinamento requer repetição. Faz parte da aprendizagem. Repetição. Se você não repetir, sua mente vai dizer, olha, isso não serve, joga no lixo, isso não tem utilidade para mim. Criar filhos requer repetição. Deixa eu perguntar a você, como os teus filhos vão crer se você não ensina? Meus irmãos, Paulo ainda continua. E ele faz outra pergunta ainda no versículo 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles ouvirão se vozes não falarem, não verbalizarem o Evangelho? Eu sei que há um discurso por aí, inclusive atribuído a São Francisco de Assis, né,
que diz, né, que não precisa falar, basta viver, porque quando você vive, então já é suficiente para que a pessoa se converta a Jesus. Não, isso não é verdadeiro. É muito importante que você viva, que sua fé, ela dê frutos, e esses frutos precisam ser vistos em suas ações. Mas o Evangelho requer verbalização, requer palavras, dizer palavras, ensinar palavras, proclamar palavras, porque como é que vão ouvir se você não fala, se você está caladinho, em silêncio, não diz nada? Eles podem até dizer, poxa, como ele, como ela tem uma vida moral, minha mãe é uma serva de Deus, meu pai é um servo de Deus, mas a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. E aí Paulo termina fazendo a seguinte pergunta no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Meus irmãos, Paulo estava com o coração disposto a ir à Espanha. E para a gente entender bem essas palavras aqui, quando ele diz, né, na última pergunta, e como pregarão se não forem enviados, a gente precisa entender o interesse de Paulo. O que Paulo está falando aqui é acerca do ministério dele, é acerca do que ele estava fazendo. Ele está dizendo àquela igreja: olha, é preciso que eu envie, vocês me enviem, para que eu proclame, para que eu ensine o Evangelho, e as pessoas passem a crer e invoquem Jesus como o Senhor de suas vidas. O que é que Paulo está mostrando para a gente, irmãos? Disposição do coração. Disposição de quem diz: Senhor, a tua voz ressoando em mim, a tua voz me dando direção, eu não posso me calar, eu preciso falar. Eu preciso falar. Muitas pessoas ainda não conhecem a salvação. Sabe por quê? Porque faltam corações dispostos. Não é falta de conhecimento não, irmãos. Hoje eu conheço muita gente que conhece o Evangelho, que inclusive bota muitos teólogos aí no bolso, de tanto conhecimento que tem, de teologia, da Bíblia. Mas o que nós precisamos hoje, irmãos, não é de teólogos, mais conhecimento. Nós precisamos de corações dispostos, que dizem o seguinte: Senhor, me envia, para que eu possa ali pregar, ensinar, para que pessoas possam se render aos teus pés. Envia-me. E antes que você pense: Senhor, eu não quero ir, eu não posso ir para outra nação, Deus está lhe chamando a você começar a pregar dentro de casa, na sua Jerusalém, na sua Samaria. Às vezes a gente encontra pessoas desanimadas, porque nada mais frustrante do que a gente fazer e não ver o resultado daquilo que a gente está fazendo. Às vezes frustra, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: é Deus quem dá o crescimento da palavra. A palavra dele não volta vazia. Então você que é marido, que tem pregado para sua esposa e parece que não está surtindo efeito nenhum, e você já disse até consigo mesmo: eu não vou mais falar não, vou mais pregar não, porque já falei tanto, ele já sabe, ela já sabe. Eu quero lhe dizer uma coisa: é Deus quem dá o crescimento. O Evangelho, ele não é como aquele drive-thru, que você chega ali, entrou, a comida já sai prontinha na mesma hora para você. Não é assim não que acontece. Às vezes, irmãos, tem frutos que os pais não verão. Eu acho que a irmã Vasti, se tivesse hoje aqui entre nós, ela estaria vendo os frutos daquilo que ela plantou por muito tempo. Depois que a irmã Vasti partiu para o seio de Abraão, a gente vê os frutos aqui. Que coisa, né, irmãos? Como Deus é. Em nossas vidas, às vezes, vai acontecer assim. Filhos que estarão ouvindo o Evangelho. A gente não se cansou de pregar. E cônjuge que vão ouvir o Evangelho, está lá pregando. Não, a gente pensa que não está fazendo efeito, né? Porque o crescimento acontece ali na oculta. É Deus trabalhando no coração. E no tempo certo, o fruto chega. Então, meu irmão, minha irmã, não desista de pregar. Repita, proclame, anuncie. A disposição do coração para proclamar, irmãos, nos faz colaboradores e missionários, porque um coração disposto diz: Senhor, eu preciso ser enviado, eu preciso ir ao encontro daqueles que estão caminhando, morrendo nas trevas.
Para muitos, aquele grande encontro com Deus, irmãos, no último dia será pavoroso. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer uma única pergunta. Ele vai dizer o seguinte: me mostra as obras que você realizou. E alguns, irmãos, vão entrar por um triz, vão receber um galardão, bem pequenininho. Sabe por quê? Porque se acomodaram depois que ouviram o Evangelho. Não pregaram, não evangelizaram mais, não falaram mais de Jesus. Com o coração disposto a proclamar, nossos vizinhos vão ouvir, irmãos, o Evangelho. Nossos vizinhos, que se morrerem hoje, irão para a danação eterna. Meus irmãos, eu pergunto nessa noite, a quantos você proclamou o Evangelho esse ano? Talvez você se sinta envergonhado nesse momento, porque você sabe que você não fez quase nada. Que você gastou muito, muito tempo em coisas dessa existência que vai passar. Fazendo coisas que você não vai levar para a eternidade, que outros vão experimentar aqui, que vão destruir aqui nesse mundo. Meus irmãos, a proclamação que temos a fazer ao mundo é destinada a todos os homens e requer disposição do coração. Essas duas características requer disposição do coração e nós não podemos nos calar. Por mais que aquela pessoa tenha uma vida confortável, ela é pecadora. Dentro dela existe uma voz dizendo o seguinte para ela: você não é aquilo que eu quero que você seja. Você é pecador, você é transgressor, rebelde, você segue o caminho do seu próprio coração, você sequer tem inclinação para fazer o que eu mando. Meus irmãos, nós precisamos levar o Evangelho para essas pessoas. Por fim, podemos ver outra característica marcante da nossa proclamação. E a última característica que podemos ver aqui nas palavras do apóstolo Paulo é que a nossa proclamação ela é louvada por Deus. Irmãos, quem proclama o Evangelho recebe da parte de Deus o louvor, porque Deus, irmãos, vê como a maior de todas as carreiras, a melhor de todas as carreiras, a carreira do missionário. Às vezes eu converso com outros pastores, e essa semana eu fui provado nisso que eu vou falar aqui para vocês. Eu converso com outros pastores que estão investindo na carreira dos filhos, que querem que seus filhos sejam arquitetos, engenheiros, professores, administradores, doutores. Isso não é ruim. Nossos filhos precisam ter uma profissão e uma vocação. Mas eu percebo, irmãos, que poucos deles dizem: ou se meu filho fosse um pastor, ou se meu filho fosse um missionário. Essa semana, alguém chegou lá em casa e disse assim: papai, eu acho que eu já sei o que é que eu quero ser. E aí eu disse: o que é que você quer ser? Eu quero ser um filósofo de Deus. Aí eu disse: sabe o que é um filósofo de Deus? É um teólogo. É um teólogo. Aí ele disse: é isso que eu quero ser. Quando ele saiu, irmão, eu baixei a cabeça assim. Eu disse: ô Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Ainda tem muito tempo pela frente. É isso mesmo que o Senhor quer? Porque a gente vê, irmãos, uma carreira bem sucedida, né? Um médico, um doutor, sei lá, alguém aqui, uma carreira desse mundo como algo maravilhoso. Mas não é assim que Deus vê a boa carreira. E Paulo sabia muito bem disso. Veja o que Paulo diz no versículo 15, na última parte. Ele diz assim: como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que é isso? Louvor de Deus. Deus está dizendo: como é bela a carreira. Eu poderia dizer o seguinte: como é bela a profissão, a vocação daqueles que foram chamados para pregar o Evangelho. Logo, meu coração não pode se entristecer. Se a minha vocação é essa, se a vocação dos meus filhos é essa, eu devo me alegrar. Sabe por quê? Porque Deus louva isso. O que Paulo está usando aqui são palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés do que anunciam as coisas boas. É linda, irmãos, a carreira de um homem e da mulher, que nesse mundo leva a salvação aos perdidos.
E sabe por quê que é uma carreira linda? Eu vou lhe dar 3 razões. Primeira delas, porque é um caminho trilhado no amor. Quem decide pregar o evangelho a outros que estão perecendo, faz isso por amor. Porque não existe missionário rico. Porque ir ao encontro daqueles que estão caminhando para a danação eterna é abrir mão da minha própria vida para anunciar uma mensagem àqueles que estão perecendo. É um exercício de amor, de abnegação. Por isso que Deus louva. Por isso que Deus diz, é uma carreira formosa. É linda também essa carreira, irmãos, porque é um caminho que evidencia obediência. É um caminho de quem diz bem assim, olha, a minha vida já não é minha, a minha vida é do meu Senhor, portanto Ele me envia para onde Ele quiser. Ele faz comigo como Ele quer. O que é isso senão obediência, dependência de Deus? Que às vezes a gente chega para Deus e quer que Deus faça a vida conforme a gente quer e não conforme Ele quer. Ainda, irmãos, é um caminho lindo, maravilhoso, formoso, porque é um caminho que louva a Deus. É um caminho que louva a Deus. É um caminho que Deus olha e diz, como eu me agrado, meu servo e minha serva, de você ter largado tudo para levar adiante a vocação, a missão que eu te dei. Por essas coisas, irmãos, a gente não tem que se entristecer se os nossos filhos quiserem ser missionários. Pare e pense, se sua filha hoje chegasse assim e dissesse, papai, eu quero ir para a Arábia Saudita, pregar lá. Seu filho dissesse, olha mamãe, a partir de hoje eu vou lá para a Síria, pregar para o Talibã. E eu vou lhe dizer mais, mamãe e papai, eu não sei se eu volto. Seu coração está pronto para isso? É porque você está vendo a carreira do missionário de uma forma muito pequenininha. Deus diz, quão formosos são os pés destes, que perderam sua vida aqui, mas ganharam a vida no porvir, que pode nos deixar saudade, mas que é a maior e melhor de todas as carreiras. O mundo não vai aplaudir, vai dizer, olha que coisa, ele indo, ela indo, não vai, mas Deus vai. E se Deus, que nos deu os nossos filhos, quiser chamar, nós precisamos dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, com alegria. Essa geração que está vindo agora, a começar dos meus filhos, escutem bem o que eu estou dizendo. Deus vai fazer dessa igreja um celeiro. E nós precisamos estar com o nosso coração preparado. Comece a preparar agora. Saia daqui nessa noite com o coração preparado. Diz, Senhor, se tu chamar minha filhinha, Senhor, me dá graça, para que eu possa abençoá-la. E dizer, vai. Escute bem, depois vocês vão me lembrar. Pastor, lembra daquele dia? Aí você vai dizer, eu vou dizer, lembro, claro. Pois é, Deus chama. Meus irmãos, a nossa maior satisfação nessa vida deve ser agradar a Deus. Amém? Amém? Amém. A carreira missionária é a vontade de Deus, meus irmãos. Se queremos agradar a Deus, a carreira missionária não deve ser tratado como algo de menor valor, mas deve ser tratado, irmãos, como algo de maior valor. De maior valor. Às vezes eu vejo colegas meus, pastores, preocupados. Eu preciso que o meu diploma seja reconhecido pelo MEC. Meu diploma precisa ser reconhecido pelo MEC, porque se o meu diploma de teologia não for reconhecido pelo MEC, não vai ter valor. Essa não deveria ser uma preocupação nossa, irmãos. Teólogo no mundo não tem futuro nenhum, não. Teólogo só assume seu papel de verdade no seio da igreja, no meio da comunidade, pregando, anunciando Jesus, discipulando. Nós precisamos
usar os critérios corretos. Os critérios é a vontade de Deus, o querer de Deus. Deus se agrada. Se Deus se agrada, então esta é a minha vontade. Meus irmãos, a carreira missionária é louvada por Deus, ela é formosa, porque é a vontade dEle. Deus se agrada daqueles que estão decididos a cumprir o seu chamado e proclamar o Evangelho, seja aqui em João Pessoa, seja na Paraíba, seja no Brasil, até os confins da terra. E eu e você estamos incumbidos dessa responsabilidade, incumbidos dessa missão. Então, meu irmão, entenda isso. Deus louva a proclamação. Deus louva o abrir dos nossos lábios para falar de Jesus. Meus queridos irmãos, Deus está nos lembrando nessa noite da nossa missão. Ele está nos lembrando daquilo que um dia ouvimos e fez arder no nosso coração. Como a Águia disse aqui nessa noite, é como aquela criancinha que recebe um presente e quer contar para todos os amigos, né? É uma satisfação muito boa. A gente quer dizer para as pessoas que a gente ama, de que elas, né, a gente recebeu aquilo ali para que elas participem do nosso gozo. Se o Evangelho chegou à nossa vida, por que nós temos nos calado e diante das pessoas que amamos? Precisamos falar. Precisamos trazer nossos filhos para ouvir o Evangelho, para serem ensinados no Evangelho. Precisamos cumprir o nosso papel de sacerdotes do lar, ensinando Jesus Cristo a eles. Meus irmãos, Deus está nos lembrando nessa noite da nossa missão. Portanto, proclame Jesus em seu trabalho, nas redes sociais, em sua escola, em sua família. Proclame, fale. Não tenha medo, fale. Jesus, ele inaugurou o fim dos tempos, e nos alistou para proclamar a sua obra até a consumação dos séculos. Ele nos chamou para sermos participantes do exército dele, para ouvir a voz do único comandante, que é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu pergunto, o que teremos para mostrar a ele no fim, quando ele vier e chamar então todo o seu exército e começar a avaliar a obra de cada um de nós? O que é que nós teremos para mostrar? Você vai dizer, pastor, Deus, eu trabalhei demais, gastei 8, 12, 14 horas da minha vida num trabalho, Senhor, tu via meu suor. Ai, Deus vai dizer, como era inútil seu trabalho, para nada te valeu, você só deixou para os outros. Meus irmãos, quantas vidas ouviram a salvação através de você? Quantas vidas você sabe que são oportunidades de Deus para você falar do Evangelho e você tem que se calado? O Senhor que nos chamou, que nos alistou nessa noite, nos chama a perder a vergonha, a sermos ousados, a falar, a trazer, a ensinar. Meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo que nos desperte a proclamar com ousadia o Evangelho que Deus nos confiou. Porque é essa a proclamação da igreja, é essa proclamação pela qual Deus vai provar todo o trabalho que viemos a realizar aqui nessa vida. Que Deus nessa noite nos desperte. E eu vou orar nesse momento por nós. E eu gostaria que você pudesse fazer essa oração também. Peça ao Senhor, você sabe da sua vida, você sabe das oportunidades que Deus tem te dado, você sabe quem são as pessoas que você sabe que precisa falar mais do Evangelho. E talvez o que esteja bloqueando seja uma timidez, ou quem sabe você esteja convencido de que basta que ele ou que ela sejam religiosos. Então nós vamos orar nesse momento para que